Divisão no protestantismo. Hoje em dia, as pessoas são facilmente iludidas por alguém que aparece com a Bíblia no sovaco, supostamente detentor da verdade, e muitos, infelizmente, caem em suas desordens. Pois bem, meus irmãos, esse fenômeno não é nada diferente do que você vai conhecer hoje aqui. É que isso que tem acontecido nos nossos dias se chama protestantismo. Isso mesmo, é protestantismo. E o que é isso? O protestantismo é tudo aquilo que se ergue contra a Igreja de Jesus e contra todos os santos católicos e objetos de santidade. É um sistema misto de hereges, cismáticos e apóstatas. Sobretudo, parece espantoso, mas não. O protestantismo é a organização de Satanás e é sua esposa. Portanto, jamais esse satanismo pode nem tampouco comparar-se com a Igreja de Jesus, que vê nascer e morrer impérios, nascer e morrer monarquias, nascer e morrer partidos políticos, nascer e morrer seus inimigos, permanece e sempre permanecerá. Sendo assim, meus irmãos, o sistema protestante teve suas origens num homem que com certeza não era de Deus e, como vimos, não era dos nossos. É aquilo que o apóstolo São Paulo dizia em suas cartas: é necessário que muitos vão, porque eles verdadeiramente nunca foram nossos. De fato, esse homem nunca foi um verdadeiro católico. Ou seja, teve origens num homem que quase teve o mesmo destino que Judas Iscariotas, que traiu Jesus e por fim se sentiu arrependido, mas quando já era tarde. Martinho Lutero. É desse homem que estamos a falar. É impossível falar do protestantismo ou da divisão do mesmo sem este homem, que para eles foi um herói, libertador e mestre. Então, segundo alguns comentários e segundo o livro Martinho Lutero, sua juventude e seus anos de estudos entre 1483 e 1505, o livro afirma que Lutero entrou no convento para não ser submetido à justiça criminal, cujo resultado teria sido a causa da morte por ter matado em duelo seu colega de estudo chamado Jerônimo Banz. Foi daí que Lutero, sabendo das penas que poderia cumprir por causa do seu crime, se refugiou num convento dos eremitas de Santo Agostinho. Aí é onde ele se tornara monge e depois padre agostiniano. Porém, para que ele não cumprisse a sua sentença de morte, Lutero aparentava-se que estava convertido, mas não. Em 1529, ele confessa que queria ser monge e queria ser piedoso. Isso nós podemos ver nas suas próprias palavras. Ele dizia, ao invés, eu me afundava sempre mais. Eu era um grande trapaceiro e homicida. De novo ele afirma, eu me tornei monge por um desígnio especial de Deus, a fim de que não me prendessem, o que teria sido muito fácil, mas não poderão, porque a ordem se ocupava de mim. Martinho Lutero ainda incentivava dizendo, seja um pecador e peca fortemente, mas creia ainda mais fortemente, o que levaria em muitos pontos a considerarem como centro máximo a doutrina da sola fide. Martinho Lutero também chegou a blasfemar Cristo dizendo, Cristo não pode ser pessoa, deve ser um compósito, pois nele devem coexistir a divindade e a maldição, ou seja, a diabolicidade. Noutros pontos também, Martinho Lutero afirmou que Cristo tomou sobre si só uma condição humana geral. Não tomou sobre si só uma condição humana geral,
mas submeteu-se ao diabo e concorda com o diabo. De alguma forma, ele não assumiu só as culpas, como afirma a fé católica, mas também a disposição ao pecado. Martinho Lutero ainda blasfema contra Cristo, chamando-lhe de adúltero, dizendo que Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte do poço de Jacó, de que nos fala São João. Não se murmurava em torno dele, que fez então com ela, depois com Madalena, depois com a mulher adúltera. Cristo tão piedoso também teve de fornicar antes de morrer. E não para por aí, mas blasfema contra Deus, dizendo: deve-se conceder uma honra de divindade do diabo, e eu devo atribuir a diabolicidade a Deus. Então não se sabe mais quem é Deus e quem é o diabo. Chega-se a inquirir-se, o diabo não será Deus. Martinho Lutero não parou por aí. Por suas alucinações ou certeza absoluta, afirmou ter em seu lado o próprio diabo. Teria o diabo mais, ou seja, teria no seu lado o diabo mais do que sua própria esposa. Ele afirma que conhece o diabo a fundo, de pensamento e de aspecto, tendo comido em sua companhia mais de uma pipa de sal. Ou o diabo dormiu ao meu lado, em minha cama, mais vezes do que minha mulher. E ele considera sua doutrina como, ou seja, considera sua doutrina em pé de igualdade com a de Deus, dizendo que quem não crê como eu é destinado ao inferno. Minha doutrina e a de Deus são a mesma coisa. Meu juízo é o juízo de Deus. Todos esses relatos e mais foram relatados por seus próprios discípulos, e quanto à morte de Lutero ainda é motivo de dúbio, mas muitos afirmam ter ele cometido suicídio. Pois bem, a intenção era demonstrar o que é o protestantismo e como ela começou, pois para saberem bem o que é esse sistema protestante. E devo dizer que começou com este homem na qual estamos falando, Martinho Lutero, que em 1517 promulga as 95 teses e passa a contradizer os princípios da Santa Igreja. Mas nos resta uma pergunta: quem é esse simples padre herege para contestar os princípios da Santa Igreja? O protestantismo nasce com esse homem já quando contestava certos princípios da Igreja de Jesus e o Papa. Mas em 1521, isto no século XVI, torna mais evidente esse sistema com a primeira igreja protestante intitulada pelo seu próprio nome de luterana. E depois, logicamente, como era de se esperar, nascia a Torre de Babel, a diferenciação das igrejas protestantes e as suas diferentes posições nos pontos essenciais da fé. Coloco aqui os nomes de algumas igrejas, seus fundadores, séculos e os anos de sua existência. A Igreja Luterana surge com Martinho Lutero no ano de 1521, no século XVI. A Igreja Calvinista surge com João Calvino no ano de 1552, no século XVI também. A Igreja Anglicana surge com o rei Henrique VIII em 1534, no século XVI também. A Igreja Batista surge com John Smith no ano de 1638, no século XVII. A Igreja Metodista surge com John Wesley, 1727, no século XVIII. A Igreja Adventista surge em 1831 com Guilherme Miller, no século XIX. As Testemunhas de Jeová surgem com Charles Taze Russell no século XIX, concretamente no ano de 1870. A Igreja Pentecostal surge com Charles Parham no ano de 1901, no século XX. E a Igreja Universal
conhecida também por Lourdes, surge com Edir Macedo no ano 1977, no século XX. A Igreja Mundial do Poder de Deus surge no ano de 1998 com Valdemiro Santiago. Bem, estas não constituem o protestantismo no seu todo. Essas são aquelas chamadas igrejas e seitas mais destacadas. Existem cerca de 50 mil igrejas protestantes ou mais a nível do mundo, e muitas delas oriundas do século XIX e XX. Muitas divergências em suas ações, ensinamentos, estruturas ou naturezas, bem como em suas divergências e interpretações teológicas. No século XX, elas multiplicaram-se tanto, e muitas delas sem ligação em si, com diferentes pontos de vista, e muitas vezes com certa rivalidade no que tange a questões doutrinárias e a aquisição de novos fiéis.